Deus seja louvado, obrigada pelo louvor. Tudo bem? Sim? Muito calor aí? Muito friozinho? Mais ou menos, né? A temperatura mudou. O tema que nós queremos compartilhar com a igreja hoje, que nós pensamos e discutimos e temos aprendido, fala sobre escolhas. Quem aqui já não teve que fazer escolhas? Quem aqui já não teve que fazer uma oração pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus discernimento? Quem aqui, numa situação de frustração, já não sabia exatamente o que fazer e qual caminho seguir? Quem aqui já foi acometido com uma notícia difícil, como foi a Ita agora nessa semana que se passou? Quem aqui estava muito feliz para fazer uma escolha? Porque a felicidade também, às vezes, nos traz algumas escolhas. Então, o tema que nós queremos compartilhar hoje na Palavra de Deus é escolhas, e eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Para isso, a gente vai ler em Gênesis capítulo 25, começando do versículo 19 ao 26. O texto ele vai ser projetado aqui para a gente poder acompanhar e entender o que a gente está conversando. Se você quiser acompanhar na tua Bíblia também, fica à vontade, mas podemos ler aqui juntos. Esta é a história de Isaque, filho de Abraão. Isaque tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel e irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos e, por isso, Isaque orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor. E ele respondeu: no seu ventre há duas nações, você dará à luz a dois povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz e ela teve 2 meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo como um casaco de pele, pois isso lhe deram o nome de Esaú. O segundo nasceu agarrando o calcanhar de Esaú com uma das mãos, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Muito bem. Quantos anos que Isaque tinha quando ele teve os gêmeos? Aí, ó, para quem ainda, tá querendo dar tempo. Imagina, gente, ter gêmeos com 60 anos, que desafio, né? Eu já estou me sentindo velho, assim, um pouco, mas já é um desafio que eu tive com quase 40. Com 60 anos, acho que o desafio é maior ainda. Mas aqui é uma história que trouxe ao nosso coração uma mensagem muito importante sobre escolhas. Essa é uma família que muitos de nós já conhecemos. A gente conhece a história de Isaque, né? Nós sabemos que ele era o quê? Que ele foi o filho da promessa. Sabemos da vida de Abraão com Deus. Deus prometeu um filho. Teve muita história, muita água passou embaixo dessa ponte. Mas aí veio Isaque, o filho da promessa. E conhecemos essa história, mesmo que pouco, já ouvimos falar. E aí vem a história da família do Isaque, que é essa história bonita que nós ouvimos aqui. E o primeiro desafio da família é que, embora houvesse uma promessa, havia uma promessa, mas havia uma situação ali de infertilidade que faria com que a promessa não se cumprisse. Porque a Rebeca não podia ter filhos. E a gente vê, quem orou? Quem orou a Deus para Rebeca ter filho? O Isaque. E aí, quando o filho vem,
Ela não entende aquilo que está acontecendo dentro do ventre dela e ela vai conversar com quem? Com Deus. E aí a gente vê a história de Esaú e Jacó acontecer. E uma questão que fica muito evidente para mim na história dessa família, como essa família é marcada por a sua relação com Deus. Existe uma história. E talvez o primeiro ponto que a gente queira trazer para conversar é que todos nós temos uma história. E essa família tem uma história com Deus. Assim como todos nós aqui temos uma história com Deus. Não importa se você, como está essa história, não importa se você já nasceu novamente em Deus, ou se você ainda está namorando com Deus, não sabe exatamente a decisão a tomar, ou se você ainda não conhece a Deus com intimidade. Mas a questão é que todos nós temos uma história. Se estamos aqui é que queremos um pouco mais dessa história. Queremos conhecer mais sobre Deus. E uma questão que é muito importante quando a gente se depara a situações em que precisamos de orientação e precisamos fazer escolhas e decidir questões importantes na nossa vida, uma questão que eu vejo que é muito relevante é a gente entender a nossa história. E mais do que entender a nossa história na família, culturalmente, é entender a nossa história em Deus. Você nasceu em Deus. Amém, igreja? Amém. Há uma história sua com Deus. E muitas vezes nós esquecemos dessa história. Se eu perguntar aqui para vocês, olha, como foi a sua história com Deus? Me conta. Como que você nasceu em Deus, Priscila? Eu não sei essa história. Como que você nasceu em Deus, Marcos? Eu não sei essa história. E muitas vezes a gente não sabe as histórias, mas acredite, é uma história da minha conversão, de como eu entendi que Deus é o meu Salvador, é o meu Deus. Por que eu dou a honra? Por que a minha vida eu busco a Deus? Existe essa história, assim como teve essa história de oração, de busca, de cumprimento da palavra. Então, algo que não podemos esquecer quando estamos em situações difíceis ou fáceis, mas que precisamos decidir, precisamos de orientação, precisamos de um caminho. Não esqueça da sua história com Deus, porque ela vai trazer o norte, a missão. Ela vai trazer os valores que você precisa prestar atenção para fazer uma boa escolha. A história não pode ser esquecida, a história não pode ser negada. Se desprezamos a história, podemos decidir errado. Então, essa família traz uma história. E esse é o primeiro ponto que a gente gostaria de compartilhar com vocês.